meus amores, tudo bem? Hoje, agora, é a nossa aula de geografia. E nós vamos abrir a apostila em Geografia na Prática, na página 9, para observar primeiro esse mapa que nós temos nela, tá? Então, a primeira coisa, observem aí na apostila, nós temos um mapa, tá? Um mapa aqui do Brasil. E qual é a leitura desse mapa? Pessoal, se vocês acessarem o QR Code, vocês vão poder ver a informação do mapa também no link de uma maneira mais legalzinha, com lupa, tá bom? Então, olha só, aqui esse mapa, ele traz informações do Brasil, dos principais recursos minerais, tá? Então, vamos ficar ligados aí. Brasil, principais recursos minerais, olha lá. Mas, Pro, o que são recursos minerais? Quais são os recursos minerais, gente? Que vem do reino mineral, né? Que vem, quais são os principais recursos minerais? Alumínio, petróleo, ó, nós temos aqui carvão mineral, alumínio, ferro, acompanhem aí do ladinho, ó. Estanho, cobre, chumbo, manganês, ouro, petróleo, gás natural, sal marinho, diamante, calcário, flúor, potássio, fósforo. Então, são recursos minerais que nós precisamos para nossa vida, né? São recursos importantes. Então, esse mapa, ele traz a distribuição desses recursos, tá? Nós estamos falando sobre recursos, lembram? Então, olha na letra A. Que informações o mapa apresenta? Observem que no mapa nós temos a divisão política, que é o espaço de cada estado. Então, esses recursos estão trazendo a informação de quais recursos estão em quais estados, ok? Então, na letra A, que informações o mapa apresenta? Deem uma olhadinha aí, ó. Quais são as informações? A Pro repetiu várias vezes já. Olha lá o nome do mapa, o título do mapa, lá em cima. Brasil, principais recursos minerais. Então, qual é a informação? Onde se localizam os principais recursos minerais, ou a distribuição dos principais recursos minerais, correto? Letra B. Que recursos minerais são encontrados na unidade federativa em que você vive? Quais recursos minerais são encontrados na unidade federativa, quer dizer, no estado que você vive? Então, você vai achar São Paulo no mapa, SP, olha lá, e vai ver quais são os recursos minerais que nós temos em São Paulo. Olhem lá, o desenho, nós temos alumínio, ali na divisa de São Paulo com Santa Catarina, estanho, mas basicamente em São Paulo nós temos alumínio, né, gente? Tá? Então, olha lá, letra, aí vocês vão colocar São Paulo, alumínio, tá? Letra C, observe no mapa a Rosa dos Ventos. Vocês aprenderam no segundo ano sobre a Rosa dos Ventos? Norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, centro-oeste. Aprenderam? Olha lá. Qual a importância do petróleo para a nossa sociedade? Qual é a importância que o petróleo tem na nossa vida? Lembra que teve uma aula que a Pro falou muito sobre o petróleo? No que existe petróleo? No plástico, no combustível, no gás de cozinha, no próprio gás natural também, né? Tem petróleo. Então, olha lá. Vamos lá, então? Qual a importância do petróleo para a nossa vida? Eu quero que vocês pesquisem aí e respondam. Pausa o vídeo, deem uma pesquisada e respondam, tá?
a conclusão que vocês chegaram, certinho? Isso, agora vamos lá. O petróleo, ele é uma matéria-prima, gente, para ser usada na produção principalmente de combustível, gasolina, diesel, gás de cozinha, tá? Plástico, tintas, tem petróleo. Então, podemos dizer, né, que ele é o quê? Por que que ele é importante? Ele é uma matéria-prima que é usada para várias coisas que o ser humano precisa, como gasolina, como combustíveis, gases e tinta, né? E também plástico, certo? Então vamos lá, vamos na página 10 agora, vamos continuar. Na página 10 nós temos a seção lápis na mão, olha lá, uma quadrinha da Turma da Mônica. Vamos ler a quadrinha? Vamos lá? Então, vamos ler a quadrinha da Turma da Mônica. Cebolinha, o que você está fazendo? Treinando para ser um ótimo desenhista. Não basta ter o dom, é preciso treino e dedicação. Tô falando desse monte de papel. Quer acabar com as árvores do planeta? A professora falou que o papel é renovável e foi feito com árvore plantada para isso. Jura? Existem fazendas de plantação para as plantações de milho, soja, cana-de-açúcar. Isso me deu uma grande ideia. Quando crescer, vou plantar árvore. Também, goiabeira, macieira, só penso em comer, né, gente? Goiabeira, macieira, laranjeira. Ah, essa Magali, bem deixa eu recolher este papel. Depois que eu uso os dois lados, levo tudo para o lixo reciclável. Ah lá, o Cebolinha tá de parabéns! Por que a gente precisa separar o papel limpo, o papel que pode ser reutilizável, no lixo reciclável? Porque esses papéis... Ah, vocês são craques nisso, né, gente? A gente fez uma feira sobre reciclagem. Então, assim, esses papéis, eles vão para a indústria de reciclagem, que vai reutilizar esses papéis, fazerem eles virarem novas folhas. Então, o papel sempre precisa ser reutilizável. Deixa eu ver se eu tenho algum pacote de papel aqui para mostrar para vocês. Quando vocês forem comprar papel, observem se tem algum selo aquele selo de reciclagem, sabe? Aquele triângulo do reaproveitamento. Sabe por quê? Senão não compra, escolhe outro que tenha. Porque é importante reciclar. Quando tem o símbolo, quer dizer que é reciclado, né? Que aquele papel pode ser reciclado, reaproveitado. O papel, ele é um recurso, né? Ele é tirado de um recurso natural renovável, que são as árvores. Mas a gente precisa ser responsável pelo reflorestamento, né? Então, essas indústrias de papel precisam ter responsabilidade no reflorestamento, que é replantar as árvores, né, que foram tiradas. Nós aprendemos em história sobre reflorestamento, né? Então, vamos lá. Letra A. De onde vêm os papéis utilizados pelo personagem Cebolinha? De uma plantação de árvore, né? Então, coloquem aí, ele falou. Letra B. Os papéis são provenientes de recursos naturais renováveis ou não renovável? O recurso natural para a gente fazer o papel, ele é que é a árvore, ele é um recurso renovável ou não renovável? Renovável, isso aí. Por quê? Porque pode ser plantado tanto pelo homem, como ela pode nascer naturalmente pela vegetação, se estiver numa floresta. Porém, é muito pouco provável. As árvores retiradas no desmatamento, tanto para madeireira quanto para papel, precisam ser replantadas. Precisa ter responsabilidade com o reflorestamento, tá?
Então, aqui são renováveis. Letra C. O que o Cebolinha vai fazer com os papéis já utilizados? E qual é a importância dessa atitude? O que ele vai fazer que ele falou, gente? A reciclagem. Então, vocês vão responder a reciclagem, vírgula ou ponto, e explica por que a reciclagem é importante. É o que a Pro falou antes, então, a reciclagem, por quê? Porque a reciclagem é importante para a preservação dos recursos naturais, certo? Então, por que é importante? Então, né, ele vai fazer a reciclagem porque ela é importante para preservar, ou não precisa colocar o porquê, é só por um ponto, tá? Então, reciclagem, né, ponto, é importante para preservar os recursos naturais, porque aí em vez de tirar a árvore para fazer papel, o que acontece? Você tá reciclando, você tá poupando o recurso natural, tá? Fechadinho? Agora aqui na número 2, analise a obra de arte de Bárbara Rothschilds. Olha lá, gente, nós temos um QR Code também para ver de pertinho essa obra. Olha lá, a obra de arte é, olha só, Vida na Fazenda. Ai, que lindo, né? Essa obra. Linda. É uma pintura de tela a óleo, tinta a óleo. Com umas técnicas bem legal de boleamento, ó, nas árvores. Muito linda. Cite 3 recursos naturais retratados na obra de arte. Depois escolha um deles e explique como ele pode ser utilizado em nossa sociedade. Olha lá, que legal. Vocês vão olhar 3 recursos. Eu vou dar aqui um exemplo de recursos naturais que tem nessa obra. Ar, tem o ar, né, gente? Água, tem solo, tem vegetação, tem animais. Olha, eu falei vários. Vocês vão escolher 3 e vão escrever porque, né? Vão escrever aí, explicar porque como eles são utilizados na sociedade. Então, por exemplo, o solo, por exemplo. O solo é um recurso essencial para as atividades do campo, como a produção de alimentos, criação de animais e extração de minerais. Vocês vão escolher só um, né? Vocês vão citar 3 e vão escolher um para explicar. Então, vamos supor que vocês escolham a água. Então, escrevam todos os recursos que tem, ou escrevam 3 recursos que tem, né? Tem ar, água, solo, vegetação e animais. Pode pôr todos também. E depois escolhe um para explicar porque ele é importante, porque ele é importante não, como ele é usado na sociedade. Então, eu vou escolher a água. A água ela é importante para que exista a vida, para a reprodução das plantas, dos animais, do ser humano, para a construção e produção de muitas coisas é necessário água, para a sobrevivência, né? Para a higiene, para a alimentação, para tudo é necessário água. Vamos supor que vocês escolheram vegetação. A vegetação, porque da vegetação são tiradas alimentação, medicação, cosméticos. A vegetação é matéria-prima para vários produtos, como madeira, como papel, como borracha. E sem contar a alimentação, né, gente? Que é a principal aí da vegetação. Ah, também não podemos esquecer a fotossíntese, né? A vegetação é responsável para que o nosso ar fique puro para a respiração, né? E os animais? Os animais, eles são importantes para equilibrar, né, a cadeia alimentar. Então, os animais, eles são muito importantes no equilíbrio da cadeia alimentar, porque um animal é responsável quando um animal se alimenta, ele é responsável pelo equilíbrio do outro animal. Outro dia eu expliquei aqui em casa sobre rato, né? Que lembra que eu falei que entrou um rato? Ai, que medo. Bom, não vamos falar disso. A gente pode ter medo de um animal, mas ele precisa viver. Ele come animais menores, né?
que se proliferariam se não tivesse aquele animal ali. Então, existe um equilíbrio perfeito na cadeia alimentar dos animais. Então, para o equilíbrio, né, da quantidade dos animais, os animais são muito importantes também para a alimentação, quem come, né? Tem gente que não come carne de animal, mas também são importantes para a alimentação. Os animais são importantes para o equilíbrio da natureza, tá? Ok. Então é isso aí, vocês vão escolher um e colocar. E aí nós temos ainda na página 11, o exercício 3, tá? Que é, utilize as palavras do quadro para completar o esquema. Atividade, olha lá, nós vamos completar o esquema aí do que nós aprendemos. Então, lá no quadro nós temos as palavras água, petróleo, não renováveis, vegetação, minérios, energia solar, renováveis e carvão mineral. Vocês vão completar aí no esquema, do lado de cá, o que são renováveis, tá? Do outro lado, que são não renováveis. Então, só aí vocês já vão escrever renováveis, não renováveis. E aí, desce o esqueminha, olha lá. Como exemplos podem ser, aí debaixo dos renováveis, vocês vão escrever os renováveis. Debaixo dos não renováveis, os não renováveis. Ok? Tranquilo? Bem tranquilo, né, gente? Então, é isso aí. Vocês vão fazer essas páginas aqui da apostila de geografia, né? Nós iniciamos aqui na página 9, terminamos na página 11, da 9 a 11 da apostila grossa, ok? Pessoal, tem mais um detalhe aí pra vocês. Na sacolinha de vocês receberam um color set, que é aquela cartolina durinha, colorida, para fazer um cartaz, tá? Para hoje, para terça-feira, foi um color set. O que eu quero que vocês façam? Um cartaz. Olha lá, pessoal, vocês vão pegar o color set, aí ele é grandão, né? Vocês vão dobrar no meio. Não esqueçam de fazer assim, que fica uma bordinha bonita. E aí vocês vão colocar os recursos renováveis de um lado e não renováveis do outro. Eu quero uma lista com pelo menos 10 de cada um. Eu quero que vocês recortem, colhem esses recursos e escrevam o nome deles, tá? Então, ó, renováveis. Esse é um trabalho que vai valer 1 ponto, tá? E não renováveis. Depois vocês me mandem as fotos, ok? Olha aí, beleza? Então, desse lado, pelo menos 10 recursos renováveis e escrevam o nome deles. E aqui, pelo menos 10 recursos não renováveis e escrevam o nome deles, ok? Beleza? Beijo pra vocês, gente. Esse trabalho aqui vale 1 ponto, essa atividade vale 1 ponto, ok? Então, fiquem ligados para não passar a data, façam tudo direitinho aí. Joinha? Um beijo, galera. Tchau, tchau.